Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência de reler Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Acho que aí uns 10 anos depois, porque eu li na adolescência, foi um dos primeiros clássicos com que eu tive contato. E hoje eu quero comentar um pouquinho sobre como foi essa experiência e trazer um pouco, especialmente daquilo que eu mesma senti, né, pessoalmente em relação a essa obra. Também alguns textos que eu busquei, algumas análises que eu encontrei por aqui. Mas eu sei que existem inúmeras resenhas de Orgulho e Preconceito por aqui. Esse livro, ele consegue ter análises feministas, análises conservadoras, análises anglicanas, análises protestantes, enfim. Ele é analisado por muitas pessoas e é um clássico dos clássicos, assim. Eu acho que ele é um ótimo livro para a gente caracterizar o que é um clássico, né? Um livro atemporal, um livro que consegue se comunicar com muitas sociedades, com muitas eras, enfim. Mas por isso mesmo eu queria trazer muito mais a minha leitura pessoal em relação a essa obra aqui, do que trazer muitos textos de apoio, muitas críticas, porque, como eu falei, esse é o clássico dos clássicos, justamente porque ele consegue trazer todo esse tipo de abordagem e todo esse tipo de literatura crítica em relação a ele. Então acredito eu que consigo agregar na leitura de vocês, justamente por meio dessa análise pessoal e da minha experiência de leitura como um todo. Eu li nessa edição aqui, que é lindíssima, né, a edição da Dark Side, tem os textos de apoio, tem resenhas da época, tem uma cronologia da Jane Austen, é uma edição muito bonita e também bastante caprichada, não tive nenhum problema com a tradução e revisão, tem uns pontos fora do lugar, umas frases um pouquinho mais confusas, mas eu achei uma experiência maravilhosa de leitura e espero que a Dark Side traga outras obras também da Jane Austen, que até o momento só trouxeram Orgulho e Preconceito, mas recomendo sim. Mas Orgulho e Preconceito, como eu falei, sendo o clássico dos clássicos, tem edição para dar e vender, tem edição para todos os gostos, todos os bolsos, enfim, tudo possível desse livro você vai encontrar na internet com muita facilidade, inclusive as análises. E acredito eu que também não tem muita questão de spoiler em relação do que se trata esse livro, né? Porque ele já é um livro enraizado, assim, na cultura popular mesmo. A maioria das pessoas já sabe que se trata da história de amor de Elizabeth Bennet com o Mr. Darcy. Não é uma história muito fora do clichê, né? Fora do conhecido. Tem várias adaptações de séries, filmes, até adaptações recentes, né? Como que seria um Orgulho e Preconceito atual. E essa coisa que é o principal ponto do livro, do amor que se encontra nas diferenças, nos opostos, é algo meio clichêzão, assim, na literatura mesmo. Eu acho que um dos primeiros é em Shakespeare mesmo, então não é uma grande inovação no sentido de enredo, mas eu acho que essa é a graça de Jane Austen. Ela pega coisas simples da sua vida, do seu dia a dia, coisas que eram características daquela sociedade, aquele microcosmo em que ela vivia, e transporta para algo que se torna atemporal. E o tema que ela escolheu para tratar são relações pessoais humanas e especialmente o casamento, né? Aqui nós temos no livro uma família que vai procurar casar as suas 5 filhas, e nessa família o Sr. Bennet e a sua esposa, eles têm uma residência ali que tem uns lucros, é quase como se fosse uma classe média, assim, né? Da época, porque se passa aí no início do século XIX na Inglaterra e no interior da Inglaterra, inclusive. E existe uma lei que não é obrigatória, não entendi exatamente assim como que se opta por isso ou não, mas o Sr. Bennet, a família do Sr. Bennet, tinha essa disposição testamentária de que a residência só passava para filhos homens, e eles tiveram 5 filhas mulheres. Então, com o falecimento do Sr. Bennet, essas meninas ficariam sem para onde ir, né? Ficariam sem sustento mesmo. E a partir disso, o casamento se torna uma forma de sustento, né? Se torna uma possibilidade de ascensão social, se torna uma possibilidade de sobrevivência, no final das contas, quando se trata desses casos em que a propriedade só passa para os homens. Então, o casamento é um ponto importante naquela sociedade e é necessário para que aquelas mulheres sobrevivam e também para que elas consigam ascender socialmente e consigam ter mais direitos, enfim, ter mais acesso às coisas. Isso é um fato, né? É histórico. E a gente observa isso, sim, na literatura vitoriana, pós-Jane Austen, enfim. Mas a Jane Austen, ela pega esses elementos e a importância do casamento para nos trazer um enredo que é muito envolvente, muito bem escrito, uma história toda redondinha, e nos mostrar especialmente o ponto de vista dela mesma, da Jane Austen,
de que os casamentos não podem ser apenas isso, os casamentos precisam também ter amor neles, porque não tem como ser feliz sem um amor no casamento, porque é um elemento necessário para ter uma vida feliz, uma vida plena, ter esse amor no casamento. E aí ela vai nos explorar, né, o que é o amor, como que ele surge, como que ele é criado, será que ele é só a paixão, ou será que ele é uma coisa construída? Enfim, tudo isso ela vai trazendo por meio desses dois personagens que são muito cativantes. O que eu acho mais interessante da Elizabeth Bennet, né, a nossa protagonista, a nossa personagem principal, é o fato dela trazer tantos elementos femininos de hoje em dia, assim. Eu achei a Jane Austen muito visionária nesse aspecto, porque ela é uma mulher que é mais independente, ela é engraçada, tem umas tiradas super irônicas, e ela quer se casar por amor, ela não quer só ter um casamento para ela ter estabilidade e, enfim, ter uma posição social boa. Ela rejeita esse tipo de casamento para buscar o amor verdadeiro, né? E isso é uma coisa muito da mulher atual, assim, essa coisa de ser mais independente e tal, né? A gente tem um pouquinho disso também na Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que é até posterior a Austen, mas essas personagens femininas são bem interessantes e bem reais. Eu acho que Jane Austen conseguiu transmitir muito dessa realidade feminina nas suas obras. E eu acho que é por isso que a gente se cativa tanto com a escrita, com a autora, com os personagens até hoje, porque nós sentimos essa reflexão de nós mesmos, né? Como se esses livros ainda fossem espelhos. E é isso que torna esses livros os clássicos da literatura, o fato de eles conseguirem, ainda que trazendo seu contexto, serem atemporais em algum sentido. E nós temos aqui no título do livro, né, os principais assuntos também tratados, que é o orgulho e o preconceito, porque nós temos esses dois elementos tanto no Mr. Darcy quanto na Elizabeth. E o balanceamento desses problemas, dessas questões, é que faz com que os dois cresçam nessa relação e nesse sentimento que eles estão construindo um pelo outro. Então é necessário que eles se dispam desse orgulho e desse preconceito para conseguir construir e amadurecer. E tem muito desse amadurecimento na história, né? A gente observa muito nitidamente os dois crescendo como personagens, como pessoas. Algo muito interessante também é o fato de que esse é um romance de costumes, né? Um romance que trata aquela sociedade daquela época, e isso foi até objeto de crítica. Muitas pessoas criticaram a Jane Austen porque ela escrevia numa época de guerras napoleônicas e ela não colocava elementos de guerra, elementos históricos ali. Eu confesso que eu me incomodei bastante com esse tipo de crítica, porque parece que hoje em dia a gente tem uma necessidade tão grande de criticar tudo, de falar sobre tudo, de dar opinião sobre tudo, né? Então nós temos aqui uma autora que conseguiu transmitir os sentimentos humanos de uma forma muito realista, uma escrita super irônica e que trata de um dos temas mais importantes da nossa vida, que é o relacionamento, né? O casamento como o relacionamento entre duas pessoas. E as pessoas não conseguem observar que isso tem uma importância tão grande quanto acontecimentos históricos, fatos históricos e tal. Eu tô com Guerra e Paz aqui do meu lado, que foi justamente uma grande obra que tratou sobre isso, né? Sobre esses acontecimentos históricos de sua época e retratou tudo isso, até posteriormente às guerras napoleônicas, né? E assim, a gente não tem como dizer que Orgulho e Preconceito é um livro menor que Guerra e Paz, no seu ponto de importância e de profundidade, simplesmente por conta disso. O que eu vejo, especialmente nesse tipo de crítica, tem aquela famosa frase, né, de você precisa primeiro arrumar a sua cama para depois resolver o mundo. É muito isso, assim, que as pessoas não veem que o problema nos relacionamentos, o problema das pessoas, especialmente com elas mesmas, né, essa dificuldade das pessoas de se encontrarem, de entenderem os outros, tudo isso é um problema tão grande quanto um problema histórico, um conflito étnico, enfim. Eu acho que tem muito isso, né? Hoje em dia as pessoas querem opinar sobre tudo e querem resolver a vida de todo mundo, resolver os problemas de todo mundo, sem resolver essas pequenas coisas que são o que fazem a nossa vida no final das contas, né? A sua felicidade pessoal vai depender muito mais das relações pessoais que você trava no seu dia a dia e do seu dia a dia, do que você gosta de fazer, o que você não gosta, do que o que está acontecendo no país X, porque está tendo um conflito que você quer opinar e dizer como que eles devem resolver.
Então isso tem sim esse fundo de verdade em relação a arrumar a própria cama para depois ir atrás dos conflitos. Óbvio que nós não podemos ser alienados, e em nenhum momento Jane Austen se mostrou alienada, ela colocou ali as tropas, as milícias que estavam sempre por perto, essa movimentação, isso está aparecendo no livro. Mas ela morava no interior, ela tinha aquele microcosmo dela, aquela mini sociedade em que ela vivia, e aquela sociedade também estava passando por transformações, passando por problemas, e é isso que ela quis retratar, e não tem nenhum problema em querer retratar isso e falar sobre isso. Inclusive, eu tenho aqui um livro chamado Como Analisar Literatura, que é do William Keane, e ele fala sobre isso da escolha do assunto, né? É justamente no capítulo falando sobre o assunto da obra em que ele vai citar a Jane Austen. A autora de obras famosas como Orgulho, Preconceito e Emma é um excelente exemplo da escolha sábia no que diz respeito aos assuntos. Austen viveu um dos períodos mais agitados da história britânica, contudo sua vida foi, ao contrário à época em que se vivia, pacata. Como romancista, ela extraiu seus assuntos não das guerras napoleônicas, guerras das quais ela provavelmente estava pouco informada, mas daquele conhecimento que estava à sua mão, algo que lhe era familiar, a vida provinciana inglesa. Para aqueles que acreditam que os assuntos possuem algum tipo de valor intrínseco, a escolha da senhorita Austen pode parecer um tanto tola. Ela não optou pela escolha de um grande assunto cuja carga de significado pessoal fosse pequena. Ela preferiu a escolha de um assunto pequeno e complexo cuja carga de significado pessoal fosse intensa e verdadeira, fazendo com que a sua personalidade irônica reagisse integralmente em relação à sua escolha. Essa é a verdadeira escolha de um romancista genuíno. A prova de que a sua escolha foi sábia está na grandeza de seu legado. Hoje, Jane Austen é universalmente reconhecida como uma das maiores, se não a maior para alguns romancistas ingleses. Ela não inventou a roda e não quis escolher um assunto sobre o qual ela não dominasse. Ela falou sobre o dia a dia, sobre uma das coisas mais importantes para a nossa vida, que é a pessoa com quem nós vamos passar o resto das nossas vidas, e sobre essa necessidade de ter esse cuidado. Tudo isso uma narrativa super fluida, super irônica, com essa carga de sarcasmo, assim, que é sensacional. Desde a primeira página do livro, a primeira linha do livro, nós temos sarcasmo, temos ironia, num formato que flui muito bem, porque é um tanto quanto teatral, assim, né? Ela vai colocando bastante diálogo com os personagens, por isso que flui muito rápido. E isso não tira em nada o mérito de ser um grande clássico da literatura e ser um clássico profundo. Ele não é um livro raso, não é um livro simples. Ele é um livro que você vai ver a realidade humana. Nós conseguimos, até hoje, em 2023, nos observarmos na história da Elizabeth Bennet ou do Darcy e os problemas que eles percorrem, né, os percalços da vida e como eles não conseguem transmitir seus sentimentos, a dificuldade que é de ter essa aproximação, homem e mulher, quem tem que dar o primeiro passo, tudo isso que foi se alterando, inclusive, né, com o passar dos anos, está tudo aqui. A gente pode entrar nesses assuntos simplesmente num clássico que muita gente chama de água com açúcar, né, mas eu acho que ele não é de jeito nenhum um livro raso. Ele é um livro bem desenvolvido, os personagens estão muito bem preenchidos aqui, com os seus detalhes, com as suas peculiaridades. Enfim, eu acredito que é um clássico dos clássicos mesmo. Tem, na minha cabeça, foi essa alcunha que ele ficou, assim, fixado como o clássico dos clássicos, porque ele se mostra atemporal e ele mostra essa capacidade de nos ensinar até os dias de hoje e continuar ensinando enquanto for lido, né? Enquanto for vendido. Até hoje é um dos livros mais vendidos, dos livros mais populares. Então a gente tem, sim, e até é dito no Mil Livros para Ler de Morrer aqui, nesse livrão que eu sempre consulto, né, depois das minhas leituras, que nós, seres humanos, temos essa tendência a procurar uma história com um final potencialmente feliz, né? Pessoas se dando bem, pessoas resolvendo problemas. E por isso também que até hoje o Orgulho e Preconceito tem essa extensão, né? Essa validação pelas pessoas. Essa questão do casamento me lembrou um pouco também o Chesterton, né? Que ele tem aquela frase das coisas ordinárias serem extraordinárias, né? E essa busca que a gente tem pelo fantasioso, pelo grandioso, as obras que tem que ser assim extraordinárias, tem que trazer coisas fantásticas, coisas que a gente não conhece, enfim, tem uma estrutura super diferente. Mas eu vejo muita beleza e muita delicadeza e uma capacidade impressionante na Jane Austen de trazer esses elementos do ordinário pra gente e transformar numa obra extraordinária, né?
Essa é a ideia, assim, de Orgulho e Preconceito. É um livro sobre as coisas ordinárias que se tornou extraordinário pela capacidade da autora, pelo enredo envolvente, enfim, por tudo aquilo que eu já comentei aqui com vocês. Inclusive, um ponto importante em relação à minha releitura, né? Eu falei que a minha primeira leitura desse livro foi, sei lá, com 14, 15 anos. E a releitura foi completamente diferente, porque eu vi que amadurecer faz parte do amadurecimento da obra também. A partir do momento que a gente cresce como pessoa e vai criando relações e criando relacionamentos e tendo esse percurso da vida, a obra vai ficando mais clara pra gente, né? É muito diferente ler esse livro com 14, 15 anos e sem passar por todas essas coisas, e depois pegar a obra agora e ver que faz muito sentido tudo aquilo que ela vai te trazendo, né? Aquilo que nós temos que tirar da nossa mente para ter um bom relacionamento, essa busca por ter um bom relacionamento, isso de você aceitar os problemas do outro, aceitar que os outros vão ter defeitos e você tem muitos defeitos também, e a caminhada de um casal, a caminhada de qualquer tipo de relacionamento precisa ter esse tipo de cuidado, né? Tudo isso está em Orgulho e Preconceito. Então, eu acho que é o tipo de obra que você precisa reler, assim, durante a sua vida, que você vai aprender mais coisas e tirar outros ensinamentos da obra da Jane Austen. Sobre a Jane, falando um pouquinho dos críticos literários, né? Eu li um texto do Harold Bloom, aqui no Gênio. Essa obra aqui, ele trata dos 100 autores mais criativos, de acordo com ele. E o Harold Bloom tem um pouco de raiva, assim, do Nabokov, né? Que o Nabokov não gosta de Orgulho e Preconceito. Ele ama Mansfield Park, mas, enfim. Ainda não li Mansfield, quero ler mais pra frente, ter contato com as outras obras da Jane, porque ela realmente me surpreendeu muito. Mas, enfim, o Harold Bloom fala que Jane Austen tem esse gênio, essa capacidade irônica, essa capacidade de criar os personagens, que é muito peculiar dela, né? E aqui, na História da Literatura Ocidental, que é outra obra que eu sempre consulto, sempre trago aqui para vocês, né? Nesse volume que se chama O Iluminismo e a Revolução, por Carpo, o Otto Maria Carpo fala do trabalho da Jane, né? O trabalho beneditino da Jane Austen não se manifesta nos enredos, mas na criação de caracteres. Realizado o romance, desapareceram todos os vestígios da análise psicológica, revelando-se os personagens apenas no diálogo. Esse processo de autocaracterização dos personagens é eminentemente dramático. Isso vem do teatro, né? Tem muito da influência de Shakespeare aqui. Caracteres como Elizabeth Bennet e Fitzwilliam Darcy, em Orgulho e Preconceito, estão entre as criaturas mais completas da literatura universal. Jane Austen era míope e, em consequência disso, não apresenta o aspecto exterior dos personagens. A sua incapacidade para descrever objetos e ambiente material lembra até a falta de colorido local na tragédia clássica francesa. E às vezes, como em Mansfield Park, escondem-se atrás de cenas triviais graves conflitos trágicos. Em Jane Austen há algo de Racine, mas é mais moderna que os clássicos franceses, que tinha, aliás, lido muito. É uma grande precursora. Os seus personagens podem ser shakespearianos, mas a maneira lenta e vagarosa de pô-los em movimento, a maneira de deduzir dos caracteres as complicações, com a maior maestria em Orgulho, Preconceito e Emma, será a técnica de Henry James. Então eu não acho pouca coisa Otto Maria Carpo dizer que são os personagens mais completos da literatura, porque ela consegue fazer isso. E é muito interessante essa coisa da descrição, né? Eu gosto muito de autores descritivos, gosto muito de descrições bem trabalhadas do ambiente, do local. Mas a Jane, que não faz isso, ela consegue te envolver no personagem. Então, realmente, o aspecto importante das obras dela são a profundidade dos personagens pela caracterização que ela vai dando a eles por meio dos diálogos mesmo. Você fica conhecendo eles pelas cartas, pelos diálogos e por esse narrador onisciente que vai te dando alguns detalhes daquilo que eles pensam. Mas isso é muito interessante, né? Como a gente consegue materializar na nossa mente, como consegue identificar esses personagens, mesmo sem ela ter te trazido muitas descrições em relação a isso. Isso também é muito interessante. Bom, é isso, não quero me estender muito, como eu falei, vocês encontram análise de todos os tipos para essa obra aqui. Queria realmente expressar o quão surpresa eu fiquei com essa releitura, eu gostei muito de reler essa obra aqui. Tenho certeza que valeu muito a pena adquirir uma boa edição, uma edição caprichada, para manter na minha estante, porque como eu falei, eu acho que ele é um livro de maturidade. Você tem que lendo e aprendendo com a vida, então várias releituras serão necessárias aí mais para frente, porque além de ser tudo isso que eu falei para vocês, é um livro muito gostoso de ler, muito agradável de ler,
porque a Jane Austen sabia fazer um bom livro, um livro redondo, um livro em que tudo está certinho, não ficou ponta solta, não ficou final aberto, nada disso. E às vezes tudo que a gente quer ler é um romance assim, e tá tudo bem, não vejo nenhum problema em relação a isso, e gostei demais dessa releitura. Foi um livro super envolvente, não deu para largar, e eu estava lendo outras obras completamente distintas durante isso, livros mais detalhados, ou livros com filosofia, livros com teologia. E em nenhum momento, para mim, esse livro ficou atrás dos outros, ficou menor que os outros, simplesmente por não tratar sobre esses assuntos, porque ele trata, como eu falei para vocês, do ordinário de uma forma extraordinária. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se vocês gostaram, deixem uma curtida, comentem aí se vocês já leram, se vocês ficaram com vontade de ler, o que vocês acharam de Jane Austen. Me recomendem mais livros dela, porque eu acho que eu já coloquei tudo na minha lista de desejos e quero continuar fazendo leituras aí com um bom prazo, né? Não pretendo correr com essas leituras, mas quero continuar a ler Jane Austen sim. E inscrevam-se aqui no canal, porque isso me ajuda bastante. Até o próximo vídeo.